Eles são uma bênção, viu? Amém? Aí o João, que digam, né? O João Barreto vai ministrar a palavra. Vamos orar. Estende a sua mão nesse momento aqui. Pai, nós queremos agradecer pela graça do Senhor na vida do João, Senhor, do João Barreto. Senhor, damos graças mesmo, que vem do Senhor. Nós louvamos a Ti pela preciosidade da sua vida e do depósito, daquilo que o Senhor já realizou, já fez e está fazendo na sua vida. E nesse momento nós oramos, Senhor, para que a Tua palavra, que o Senhor colocou no coração dele, possa fluir para nós com graça, com alegria e realmente tocar os nossos corações. Abre os nossos ouvidos, ajuda-nos a focar no Senhor, na sua palavra, nesse momento. E abençoa teu filho para que flua abundantemente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu peço a Deus que abra o nosso entendimento. Temos vivido dias difíceis, em dias de muita superficialidade, em dias de que o entendimento e o conhecimento do Senhor é muito raso. E a vida que a gente leva, ela toma muito da nossa mente, do nosso tempo, da nossa dedicação. E Deus tem trazido algo para mim, e eu tenho tomado isso para mim mesmo. Acho que eu não esperava transmitir essa palavra, porque eu tomei como para mim. Mas se o Senhor permite, se o Senhor quis isso, que o Senhor abra o seu entendimento hoje. Eu queria pedir que você se desfizesse, nesse momento, de todo o seu conceito de quem é Jesus, de quem é Deus. Se desfaça. A partir desse momento, você não sabe quem é Jesus. Você não conhece a Deus. Se esvazia, que é a melhor forma de a gente ser cheio, da gente renovar a nossa mente. Tenta pedir o Espírito Santo nesse momento. Esvazia os meus conceitos. Porque é necessário. Vai ser necessário isso. Eu estava escalado há 2 semanas para ministrar aqui. E Deus já vem trazendo palavras ao meu coração há algum tempo e tem trazido um peso muito grande, uma clareza muito grande de que nós estamos nos últimos dias. E isso está muito claro para mim. Só que às vezes quando eu falo, Deus falou comigo, eu comento com as pessoas, eu percebo assim uma certa incredulidade, como que Deus não falasse. Quando a gente fala, Deus falou comigo, alguém pensa assim, ele pensou no coração dele. Mas o que eu vou te dizer, eu sei, não sei explicar como, não me pergunte como sei, eu sei, Deus falou comigo. E eu estava com isso querendo passar para vocês essa palavra que estava no coração, mas aí, antes de vir para cá, passei no mercado para comprar umas frutas, para trazer para o café da manhã, e Deus me fez uma pergunta. A pergunta que eu vou fazer aqui hoje. Só que nessa pergunta eu falei, como é que é, pai? Ele, é isso mesmo. O senhor quer que eu comece com essa pergunta? Ele, eu quero que você faça essa pergunta ao meu povo. Falei, Senhor, mas eu não estou preparado para responder essa pergunta. Como é que eu vou perguntar para os outros? Eu preciso de tempo. Me dá um tempo. Eu pensar. Me dá um tempo para eu conversar com o Espírito Santo antes. E aí, quando a gente veio para cá, eu naquela confusão, o que eu vou fazer? Eu estava com uma palavra preparada e o Senhor manda eu mudar tudo e perguntar outra coisa. Aí, de repente, o tempo foi passando, aí eu falei com o Francisco, fique em paz, não vai dar tempo hoje.
Não é para ministrar isso hoje. E a pergunta que o Senhor me fez foi: o que queres que eu te faça? Uma pergunta simples? Não. Nas histórias aí do mundo, tem um certo Aladim que alisa uma lâmpada e ele aparece um gênio que te oferece 3 pedidos. E você pode pedir o que você quiser, ele vai te dar. Mas quem está fazendo um pedido aqui é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que com a sua mínima palavra, só sobre sua palavra, ele criou todo o universo, todos os luminares, aquela estrela tão linda que você vê no telescópio, lá no observatório, lá há bilhões de anos-luz, ele fala: fui eu que fiz, só com a minha palavra. E eu te pergunto hoje, o que você quer que eu te faça? Para mim essa pergunta foi complexa demais. Porque não dá para responder com palavras somente, e não com atitudes. Não dá para responder. Porque Ele conhece. E Ele mesmo fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que eu vou pedir para Ele? Então eu precisava desse tempo para pensar. E essa palavra, segundo Jamê, segundo os teólogos, eu estava ouvindo Jamê falando, é ovo frito. É quando ninguém tem mais o que pregar, aí eles falam do Bartimeu, que é: não tem o que fazer, não tem o que servir, vamos servir ovo frito. E o pior de tudo é que quem poderia estar aqui hoje era Edivaldo, o nosso pastor Edivaldo, que estava com a gente lá na casa de Tony esses dias e ministrou para a gente uma palavra que foi um verdadeiro banquete. Um verdadeiro banquete. Mas eu me alimentei esses 15 dias de ovo frito. Eu te digo que é uma digestão pesada. Não é uma coisa simples. Mas tem sido tão prazeroso, tem sido tão intenso. Eu falei com Sheila ali agora há pouco. Falam que o Espírito Santo é fogo e o Espírito Santo é água. Os dois juntos fervem, eu estou sentindo fervendo. Está fervendo. Não sei nem se vou conseguir falar. Mas vamos ler em Marcos 10, 46 a 52. Que fala o seguinte: e foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram e então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Contextualizando esse texto, essa passagem, Bartimeu, filho de Timeu, que no aramaico diz que é filho das impurezas, possivelmente
pelo que a palavra diz aqui, do tornou a ver, ele já tinha visto em algum momento. Mas também era comum naquela época que crianças nascessem normais e pela situação de higiene, pela situação lá sanitária, alguns ficavam doentes, e a cegueira também é possível ter sido alcançada por uma situação dessa. Então, essa era a situação dele. E ele estava à beira do caminho. Por que ele estava ali? Jericó, possivelmente 2 cidades, porque os textos de Mateus, Lucas e Marcos falam de um saindo da cidade, outro entrando na cidade. Então era a Nova Jericó, e saindo da Nova Jericó em direção à antiga Jericó, que era um ponto turístico da época, aquela Jericó que Josué, com o povo de Israel, tinha derrubado e não poderia voltar a construir sobre ela. Então era um ponto turístico. E para que melhor, um local melhor de se pedir dinheiro do que no lugar onde muitos turistas vão passar? E ali ele estava, possivelmente com muitos outros pedintes, aleijados, outros cegos, tinha um outro com ele. Mas Jesus, aí ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. O Nazareno, que em algumas passagens o pessoal cita, Nazareno? De lá pode vir alguma coisa boa? E o identificaram como Jesus, o Nazareno vem aí. Mas ele vinha como numerosa multidão. E eu pude, na minha cabeça, pensar numa multidão de 5 a 10 mil pessoas, pelo menos. Por quê? Essa era a multidão que estava lá, no mínimo, atrás dos pães que Jesus multiplicava. Tinha muita gente. Muita gente. Com certeza fazendo silêncio, correto? Não. Tinha muita gente com Jesus no caminho. Muita gente. Tinha muitos mendigos à beira do caminho. No nosso contexto, não convertidos, que precisavam de Jesus. Porque eles não estavam no caminho, estavam à beira dele, à margem do caminho. Mas aquele homem conhecia as profecias de Jeremias, que falava de um renovo de Davi, que falava de um rebento que viria de Davi e se sentaria no trono de Israel. Ele sabia que aquele cara que passaria ali não era um nazareno qualquer. Ele sabia que aquele cara que passaria ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Era a oportunidade da vida dele. Então, uma multidão de 10 mil pessoas, outros pedintes no caminho, não seriam capazes de sobrepujar, de não fazer a voz dele sobressair sobre de todos. Imagine a vontade que ele estava quando ele gritou acima de 10 mil pessoas, reconhecendo que Jesus era o rei que se assentaria no trono de Davi. O rei vai passar por aqui. O rei vai passar por aqui. Então eu não posso perder minha oportunidade. E se a gente for pensar, dessas 10 mil pessoas estavam no caminho, seguiam Jesus, mas com que interesse? Qual era o interesse dessas pessoas? Porque essas pessoas não chamaram a atenção de Jesus da mesma maneira que Bartimeu? Porque os outros pedintes não chamaram a atenção de Jesus da mesma maneira que Bartimeu? Não é algo a se pensar? Tanto que Bartimeu foi o único que teve seu nome lembrado nessa passagem. O único. Então a primeira coisa, a primeira lição, Bartimeu ouviu. Ele ouviu. Ele teve capacidade de ouvir falar a respeito de Jesus.
Você tem ouvido a voz do Senhor todos os dias? Você se acostumou a viver uma vida cristã sem ouvir a voz do Senhor? Porque se você se acostumou a não ouvir a voz dele, você é como todos os outros povos, que tem um Senhor que não fala, que tem um Senhor morto. Porque o nosso Deus é vivo, e se Ele é vivo, Ele fala. Se Ele é vivo, Ele se faz sentir. Eu posso senti-lo aqui agora. E a gente não pode se conformar a não ouvi-lo. Estamos no tempo que o Senhor está se fazendo ouvir. Não é que Deus não está falando. Eu não estou dizendo que o Senhor não está falando. Eu tenho certeza que Ele está falando com você todos os dias. Ele está buscando chamar a sua atenção todos os dias. Ele está criando oportunidades para chamar a tua atenção todos os dias. Mesmo que seja uma doença, mesmo que seja uma perseguição no trabalho, mesmo que seja uma dor, uma perda, Ele está chamando a sua atenção. O problema está em nós quando a gente não para ouvi-lo. E ouvir é essencial. E ele ouviu falar de Jesus. Segundo passo, ele clamou. O problema dele não era na voz, era cegueira. E ele viu em Jesus alguém que podia resolver o problema dele. E ele clamou. Ele clamou com intensidade. Ele clamou com vontade. Ele clamou com a certeza de que aquele cara resolveria todos os problemas dele. Porque ele sabia que aquele cara era o Rei dos Reis. Eu tenho percebido nos nossos tempos uma cegueira muito grande. Uma cegueira política, eu falo aqui de ambos os lados. Não estou aqui defendendo o partido, mas há uma cegueira. Você vê que as pessoas brigam sem saber nem por que estão brigando. Uma cegueira no meio do povo de Deus. Não consegue enxergar o seu próprio estado de sujeira. Não consegue enxergar o seu estado de deterioração. A gente vive como se tivesse tudo bem. Mas Jesus está voltando. E a Bíblia fala que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Mas imaginem, cada um de vocês aqui, um vaso. O Espírito Santo vai derramar. Uns cheios, outros meio cheios, outros vazios. Quem vai receber mais desse derramamento do Espírito Santo? Quem tiver vazio. Quem estiver se esvaziando todos os dias. E por que eu falo que a gente tem vivido esse tempo de cegueira? Muitos seguiam Jesus ali. E não se deram conta de com quem estava. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou se apertar no meio da multidão lá e tocar na orla das vestes de Jesus, que para ela era suficiente. Ela não chegou nem a tocar em Jesus. Enquanto outras pessoas apertavam Jesus, enquanto as outras pessoas tocavam, mas só ela alcançou a graça de receber do Senhor aquela virtude. Como é que eu estou tocando o Senhor hoje? Eu estou no caminho, mas como eu toco o Senhor? Como eu toco o coração do Pai hoje? Esse entendimento eu preciso ter todos os dias, porque senão eu vou banalizar a presença dEle.
Eu vou banalizar o Senhor. Às vezes eu fico pensando, tentando entender o que não pode ser entendido. De quem era Jesus ali na terra? Pensa comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E com a palavra dele, ele criou todas as coisas. Jesus estava lá. Jesus era o mesmo. Aquele Jesus ali, humilhado, cuspido, esmurrado, crucificado, é o mesmo o grande eu sou. É o mesmo cara. Uma certa vez eu falei, quando Deus morreu na cruz, imediatamente alguém me repreendeu. Não foi Deus que morreu na cruz, foi Jesus. Eu falei, eu não disse que foi o Pai que morreu na cruz. Eu disse quando Deus morreu na cruz. E Deus morreu na cruz. Deus Filho. Não deixa de ser Deus. É o mesmo grande eu sou. É o mesmo que os judeus temem sequer pronunciar o nome. É o mesmo. É o mesmo que falou com Moisés na sarça ardente. É o mesmo que falou com Moisés no Monte Sinai e o monte tremeu. Eu fico imaginando aquela cena de Davi dançando ao redor da arca, quando ele levava a arca para Jerusalém, e até Mical repreendeu ele. Eu fico imaginando, se Davi fez aquilo diante da arca, se ele visse Jesus, o que ele faria? Como ele dançaria? Como ele pularia no pescoço do Senhor, pela paixão que ele tinha pelo Senhor? É o mesmo que Isaías viu num alto, num sublime trono, com anjos, com serafins ao redor, aquela nuvem, e aí ele grita, ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É esse mesmo cara. É o mesmo cara, é o mesmo homem que João viu no Apocalipse, sentado no trono, com os 24 anciãos, com todos os seres viventes, aquela multidão que adorava o Senhor e todo o tempo gritava, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. É o mesmo cara que estava ali na cruz. Que chamavam de o Nazareno. Você consegue entender isso? Eu não. Eu não consigo. É grande demais para a minha mente humana. Mas pela fé eu peço ao Senhor todos os dias, me revela. Me revela o que minha mente não consegue assimilar. Porque se eu entendesse isso de verdade, se eu entendesse isso de verdade, que Jesus é esse mesmo cara, é o mesmo grande eu sou, eu não viveria pecando. João fala, aquele que vive pecando porque não o viu, não o conheceu. Como eu posso crer que Jesus é Deus e se fez homem e aceitou morrer por mim? Eu costumo dizer que o maior sacrifício de Jesus não foi simplesmente a cruz. O maior sacrifício de Jesus foi ter que se apartar do Pai por causa do meu pecado. E o fez suar sangue. Porque pela primeira vez em toda a eternidade, Jesus deixaria de ter comunhão com o Pai por causa do meu pecado. E aquilo era excruciante para ele. Aquilo ali é como se estivesse pegando ele e rasgando ao meio. Isso era dolorido demais para ele. Tem uma passagem do livro Conhecimento do Santo, de Tozer, escrito há mais de 60 anos. Olha o que ele diz.
O baixo conceito de Deus é um problema entre os cristãos de hoje, 60 anos atrás. E é a causa de muitos males que nos rodeia. Perdeu-se o senso de majestade, a consciência da presença divina. Perdemos o espírito de adoração, a habilidade de nos abstrair para encontrá-lo. A única forma de recuperarmos tudo isso que se foi perdido é a redescoberta da majestade de Deus, do conhecimento do Santo. O cristianismo moderno simplesmente é incapaz de produzir cristãos capazes de apreciar sequer experimentar a vida no Espírito. As palavras, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, faz muito pouco sentido para os cristãos do presente século. Isso ele falava em meados do século XX. E hoje, melhorou? Filho meu, Provérbios 2, 1 a 5 fala: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer desatento à sabedoria o teu ouvido e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Está vendo como é a busca? Isso falou forte para mim porque eu sequer sei orar. Eu compartilhava com os irmãos no grupo, eu não sei orar. Benihim, no seu livro Bom Dia Espírito Santo, ele fala que ele tem 7 etapas da oração dele. Que ele procura obedecer essas etapas para que ele não se perca. E começa com conhecimento de Deus, reconhecimento de Deus. A súplica vem depois, os pedidos dele vêm depois. E ele fala, a maioria dos cristãos se perde aqui, só pedindo coisas para si mesmo. Mas ele fala, esse tempo que eu uso é pequeno, porque o Senhor sabe de todas as minhas necessidades. E eu pulo direto para a adoração. Da adoração eu entro num tempo de intimidade com Deus. Desse tempo de intimidade com Deus, eu começo a sentir o Espírito como um comigo. E aí Ele começa a falar comigo, e aí, a partir daí eu começo a entrar em intercessão. Eu entro nesse espírito de intercessão somente a partir desse 5º ponto. Porque antes, não. É só a partir dali, quando o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração, e eu entro em intercessão. Aí eu olhei, caramba, não faço nada disso. Eu não sei orar. E eu peço ao Senhor, me ensina a clamar. Me ensina a clamar como quem procura esses tesouros escondidos. A gente corre atrás de entendimento, de inteligência, a gente quer estudar, a gente quer fazer faculdade, mestrado, PhD, quer fazer todas as coisas e acha que tem entendimento, acha que conhece alguma coisa, e a gente vê muitas vezes um analfabeto cheio de Deus, com uma sabedoria tão intensa, com um conhecimento de Deus tão profundo. A cultura do mundo não pode trazer o conhecimento de Deus. O problema nosso, sabe o que é que eu identifico? Sem trazer citação de religião, mas nós temos uma tradição católica. E todo mundo, quando nasce, já ouviu falar de Jesus. Correto? Todo mundo já ouviu falar. Muitos gostam de carregar um crucifixo com um Cristo pendurado. A gente comemora a Semana Santa e fica ansioso que chegue a Semana Santa porque tem um feriado na sexta-feira. Ou tem um Natal que a gente usa para estar com a família,
comemorar entre aspas, o nascimento de Jesus. Então a gente se acostumou muito com um Jesus tradicional, um Jesus secular. Correto? Mas ele é isso? Não, ele não é isso. Continuando, reprisando, ele ouviu, ele clamou. Mas Bartimeu perseverou também. E eu percebo isso, que muitas vezes começa o tempo de oração, começa algum tempo de ministração diante do Senhor, começa um tempo de intensidade. A gente está num período de oração de 21 dias de intercessão, 21 dias de oração até o encontro de carnaval. Mas será que a gente fica contando 21 dias? Opa, já tem 20. Opa, 21º, acabou. Que bom, acabou. Acabou o tempo de jejum e oração. Era só 21 dias. Ufa, pensei que eu não ia acabar mais. É isso? Uma música de Adrian Romero, ele fala: Senhor, eu quero um destello de tua glória, de tua glória. Eu quero um pedacinho, eu quero uma fagulha da tua glória. Só uma fagulha, quero um pouco. E se eu quero isso, eu preciso desfrutar. Tem outra música que fala também de desfrutar. Eu preciso desfrutar da presença de Deus. A oração para mim, o tempo de que eu tiro com Deus, não pode ser um tempo sacrificial. Outra coisa que Deus falou comigo, que às vezes eu chego do trabalho tão sobrecarregado, com a mente tão pesada, de um dia tão intenso. Às vezes eu sentava no sofá, ligava a televisão, somente para poder não ver nada, esvaziar a mente. Mas aí ele falou comigo: mas por que você esvazia a mente vendo TV? Por que você não vai descansar na minha presença? Aí eu vi que porque eu poderia simplesmente ir para o quarto e ficar lá sem falar nada, falar: Senhor, senta aqui comigo, eu só preciso descansar a mente. Me empresta aqui o seu peito, deixa eu deitar aqui. Esvaziar minha mente com coisa boa, com o Senhor. Aprender a desfrutar da presença de Deus, aprender a se aquietar diante de Deus, é perseverar nisso. Nós ainda olhamos o tempo de oração como um tempo sacrificial. Senhor, eu te apresento o meu sacrifício vivo e agradável a Ti, eu estou orando. Há poucos dias eu estava meditando em casa. Sabe essas 5.000 homens, mais mulheres e crianças que comeram o pão que Jesus multiplicou e o peixe? Vocês já puderam imaginar que muitos deles estavam nas arenas assistindo os cristãos sendo devorados pelos leões, sendo trucidados pelos gladiadores? Pararam para pensar nisso? Que é a mesma geração que provavelmente muitos daqueles que estavam ali nas arenas assistindo ouviram falar de Jesus também e se beneficiaram de alguma forma. Porque João fala que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, nem todos os livros do mundo poderiam ser suficientes para o que ele fez. Imagine quantos milagres Jesus fez. Quantas pessoas se beneficiaram dele, mas estavam ali na arena, vendo os cristãos morrerem, na festa do pão e circo. Eu falei: Senhor, isso é terrível. Ele falou: mas é verdade. Sabe o que acontece? As pessoas vêm a mim com pedidos e quando recebem, viram as costas para mim. E naquele momento eu pude sentir a tristeza do Espírito. E naquele dia, eu estava no trabalho pensando nisso. Eu passei a tarde inteira angustiado.
sentindo a dor do Espírito. Porque nós buscamos o Senhor com intensidade quando precisamos de alguma coisa. Diferentemente de Bartimeu, que seguiu ele e continuou conhecendo, a gente busca, quando alcança a gente retrocede. Mas o Senhor continua sempre dando. Ele nos ama tanto que quando a gente volta, Ele dá de novo. Quando a gente volta, Ele dá de novo. Ele não olha para a gente e diz, você é a última vez que me pediu, você virou as costas para mim. Não, Ele vai dar de novo. Porque Ele é Pai. E muitas pessoas tentaram dissuadir o Bartimeu de continuar gritando. Muitas pessoas tentaram fazer calar. Porque quando a gente começa a clamar, as circunstâncias vêm para nos fazer parar. A primeira coisa que vem é a dor no joelho, ou a dor nas costas, para nos fazer parar. Eu lembro de Jacemão, um pastor muito querido nosso, que ele falava uma vez que tinha dias que era tão difícil orar, que ele só queria parar. Ele dizia, não, mas eu submeto o meu corpo. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Não vai levantar, não. Mas tinha dias que é de absoluta glória e graça. Mas ele foi perseverante, ele não parou. Enquanto Jesus não atendeu, ele não parou. E o interessante disso tudo, que Jesus não chamou ele. Jesus mandou chamar. Quantas vezes você está ouvindo, você tem a capacidade de ouvir o Senhor te dizendo, vai buscar alguém, vai buscar aquela pessoa à beira do caminho que eu estou querendo. Você tem a capacidade, o discernimento de ouvir a voz do Espírito quando Ele te manda ir buscar alguém? Eu lembro do Mansur, que veio aqui, ele falando quando o Senhor direcionava, vai a alguém. Como a gente precisa de ter essa sensibilidade, não somente para nós, mas para poder ouvir a voz do Senhor chamando, vai buscar alguém, traz ele para mim. Mas é o seguinte, traz ele para mim, não é seu. Não é seu discípulo. Apresente Jesus para ele. Mostre Jesus a ele. Vai e coloque ele diante do Senhor. E foram buscar. Se alegre, o Senhor está te chamando. E ele, de um salto, de um ímpeto, acho que de uma alegria tão grande, ele chegou, levantou e saiu correndo. Mas antes, ele fez uma coisa. Ele deixou a capa. E a capa tem alguns significados nisso. O primeiro é de autoridade como cidadão. Os cidadãos usavam essas capas. E aquilo o identificava. Os reis, os senhores usavam capas. Não sou teólogo aqui, mas pelo que eu pude observar, é isso que acontecia. Era a autoridade dele de cidadão. E ele abriu mão disso. E outra coisa, aquela capa o identificava. Porque devia ser uma capa bem sujinha, bem fétida, bem esgarçada. E aquilo identificava ele como um mendigo. Mas só que quando o Senhor chamou ele reconheceu o senhorio do Senhor, de Jesus. E abandonou a condição dele de sujeira. Ele abandonou, ele abriu mão de toda aquela coisa que o identificava como alguém sujo, como alguém que era filho das impurezas. Ele abriu mão e foi ao Senhor. Acontece que nós queremos manter nossa capa de autoridade, nossa capa de entendidos, nossa capa de fui salvo.
Aí eu lendo isso, eu lembrei de uma coisa. Em João 13, 4, Jesus, retrocedendo um pouco, Jesus, que é o grande eu sou, ele se desfez da sua autoridade de Senhor. Filipenses 2 fala que ele se fez homem e não se fez conhecer como Deus, abriu mão de todo o seu poder. E na hora que ele estava lá da frente dos discípulos, ele se despiu da sua capa de mestre, de autoridade para os seus discípulos, e vestiu uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Eu fiquei pensando, se até Jesus abriu mão, se despiu da sua capa, misericórdia, quem sou eu para não me despir da minha capa, para não reconhecer a autoridade, para não me humilhar diante do Senhor, para não reconhecer que eu sou o menor dentre todos? Quem sou eu? Quem sou eu para me ofender quando alguém diz, João, você não presta? Quem sou eu para isso? Eu lembro de uma história de um cara que estava numa prisão por causa do Senhor, e as pessoas estavam tentando fazer lavagem cerebral com ele, e todos os dias falavam que ele era miserável, que os pais tinham morrido por causa dele, que ele não prestava, ficavam fazendo aquela lavagem cerebral todos os dias, e com o passar do tempo, as pessoas, os torturadores, os algozes dele, chegavam, peraí, a gente está falando que você não presta há tanto tempo, a gente está fazendo essa lavagem cerebral com você há tanto tempo, e a gente vê que isso não te atinge. Por quê? Ele falou, é que você não sabe da missa metade. Eu sou isso e muito mais. Você não falou a metade do que eu sou. Então isso não me atinge. É a misericórdia do Senhor que me basta. É a misericórdia do Senhor que me mantém. Porque eu sou muito pior do que isso. E aí, continuando, a parte que honra de Bartimeu. Que honra de Bartimeu. Imagine, você passa quase sua vida inteira cego. Você não enxerga nada. Tem todo esse acontecimento, o Senhor chama ele. Logo de cara o Senhor purifica ele. Ele não é mais filho das impurezas. A tua fé te salvou. E ele passa a ver. Qual é a primeira imagem que Bartimeu tem quando ele passa a ver? Qual é a primeira imagem? Tem coisa melhor? Olha que Moisés, sendo quem foi, disse, Senhor, mostra-me a tua face. E Deus disse, eu não posso te mostrar agora. Mas Bartimeu, assim que ele enxergou, quem foi que ele viu? A face de Deus. A face do meu Senhor. Que honra. Que maravilha. Acho que, a partir dali, Bartimeu não pecou mais, porque ele viu, ele conheceu o Senhor. Mas e a mim? E logo depois ele fez, o que ele fez? Ele seguiu Jesus. Ele não parou mais. Ele se tornou conhecido. Tanto que Marcos, quando foi colher as informações, provavelmente Pedro passou para ele, citou o nome dele. Lucas, na pesquisa dele, também identificou esse acontecimento. Mateus também registrou. Bartimeu se tornou uma pessoa conhecida entre eles. Porque depois que você enxerga o Senhor, depois que você olha nos olhos do Senhor, tudo muda.
não é teológico, mas é a minha posição, é o meu pensamento. Para mim, o momento da conversão de Pedro, o momento exato da conversão de Pedro, foi quando, depois que o galo cantou, dele ter negado Jesus 3 vezes, Jesus esquece um pouco do sofrimento que ele estava tendo, das pancadas que ele estava recebendo, dos tapas que ele estava recebendo, e para e olha no olho de Pedro. Eu imagino que foi com um olhar tão meigo, um olhar tão intenso, dizendo: filhinho, presta atenção, eu te avisei, não deixe isso mais acontecer. O olhar de amor de Jesus foi tão intenso para Pedro, que Pedro saiu e chorou amargamente. E se você observar, a partir desse ponto, Pedro estava como que um desespero por encontrar Jesus novamente. Quando falou que Jesus tinha ressuscitado, mesmo ele sendo mais velho do que João chegou primeiro ao túmulo e ele passou direto. Ele queria ver. João chegou e falou: olha, é o mestre que está ali na praia. Ele não esperou o pessoal ir com o barco, ele pulou dentro da água e foi correndo. Ele estava desesperado para encontrar o Senhor. Bem ao contrário do que Judas Iscariotes fez, que também negou Jesus, que também errou e teve apenas remorso, não arrependimento. Então, para mim, a conversão de Pedro foi ali. O ponto de convergência de Pedro foi quando ele olhou e viu os olhos de amor do Senhor. Foi o que Bartimeu fez. Ele conheceu o Senhor. E a partir dali, ele seguiu. Então, voltando àquela pergunta inicial. O que queres que eu te faça? Qual é a coisa mais importante da sua vida hoje? Aquilo que, se você perder todo o resto, você tendo, você vai se achar suficiente. Imagine a aflição de Jó. O que foi que o Jó perdeu? Lembram? Perdeu os filhos, perdeu todas as propriedades, perdeu a saúde. Se o Senhor chegar para você agora: João, está para chegar para você a mesma situação de Jó. Vai chegar para você, dentro de pouco tempo, a mesma situação de Jó. E me fizesse essa pergunta: o que queres que eu te faça? Eu fiquei pensando, o que eu responderia? Por isso eu não estava preparado de responder essa pergunta inicialmente. Porque, romanticamente, eu podia dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Mas quando vier a situação de aflição, porque as aflições chegarão para todos, nós seremos afligidos. Em algum momento da nossa vida, você vai ser afligido com alguma coisa. Porque se você tem um parente doente que você ama demais e o Senhor curou, em algum momento ele vai morrer e o Senhor não vai curar. Porque até Lázaro, que o Senhor ressuscitou, que Jesus amava, morreu de novo. Todos morreram. Então, o problema não é a aflição, o problema não é a doença, o problema não é se eu vou ser curado ou se eu não vou ser curado. O problema é se eu vou perder um ente querido ou se eu não vou perder um ente querido. O problema não é se eu vou ter emprego ou se eu não vou ter emprego. O problema não está entre, como diz, fartura ou faltura. O problema não está nisso. Porque podem chegar essas circunstâncias na minha vida. Mas quando elas chegarem,
Eu vou estar sozinho? Eu vou ter o que importa, o que é mais importante para mim, vai estar comigo? Se eu escolhesse cura, eu teria o Senhor? Me desculpa os teólogos de novo, mas na minha cabeça, Salomão não fez a melhor escolha. Tinha algo que ele poderia pedir melhor do que ele pediu. O pedido dele foi sábio. Ele poderia ter pedido a morte dos inimigos ou riquezas. Mas ele pediu o quê? Sabedoria para guiar o povo de Deus. E o Senhor falou: como você pediu sabedoria para guiar o povo, não pediu a morte dos seus inimigos, como você não pediu riqueza, eu também vou te dar riqueza. Mas se ele tivesse pedido: Senhor, eu quero um coração igual ao do meu pai. Eu quero um coração igual ao de Davi. Eu quero ser reconhecido como o filho de Davi. Não me importa o resto. Eu quero um coração igual ao do meu pai. O que ele teria recebido? Eu creio que ele teria recebido um coração temeroso ao Senhor e não deixaria que todas aquelas coisas acontecessem. Ele receberia sabedoria para guiar o povo. Ele receberia sabedoria para guiar a casa dele. Ele receberia dinheiro, riquezas, ele receberia tudo. Então, a minha escolha, neste momento, para essa única pergunta, tem que ser muito bem pensada. E somente o Espírito Santo é capaz de nos preparar para isso. Somente Ele. Só que aí tem um outro problema. Quem é o Espírito Santo? Você conhece? Durante a minha vida inteira eu só ouvi falar que, Senhor, derrama o teu Espírito. O Espírito Santo é alguma coisa que vai... água, ele vai derramar em mim. Vem fogo do Espírito, é um fogo, ele vai queimar. Ótimo. O vento impetuoso. Ótimo. Isso são características dele ou isso é ele? É assim que ele se apresenta ou ele é só isso? Acontece que a maioria de nós, a partir de mim, passou a vida inteira lidando com o Espírito Santo como se fosse apenas uma força divina. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus está sentado no trono. É o Deus homem. Está lá, ele subiu, ele disse: eu vou mandar um Consolador. Quem que está aqui na terra hoje? Quem é que fala com você todos os dias? É Ele. É Ele. Ele se importa quando a gente chama Ele de Jesus, quando a gente chama Ele de Deus? Não. Ele não se importa, eles são um só. Ele não se importa se você chama Ele pelo nome errado. Ele sabe do seu coração, Ele sabe interpretar, Ele sabe modular e demodular nossas orações. Ele sabe. Mas como seria bem melhor se eu o reconhecesse como uma pessoa, como meu amigo? Como Ele anseia por ter amizade conosco? Como Ele anseia por isso? Como Ele anseia que a gente olhe para Ele e o veja como uma pessoa que está comigo o tempo todo e que sente dor quando eu peco, que sente ciúme de mim quando eu traio Ele, que me ama incondicionalmente e que é tão sensível. Eu costumo dizer que não é assim, mas é uma figura. Quando Deus criou a família, Ele deu ao homem uma característica do pai. Ele deu à mulher uma característica do Espírito Santo. Não estou chamando o Espírito Santo de mulher, nem de homem. Ele é Deus. Mas Ele deu à mulher a característica do Espírito Santo. E tem um filho que se submete aos dois.
Maridos, assim como sua esposa é sensível e quando você é mais áspero nas suas respostas, ou quando você comete determinados erros, ela se machuca, assim é o Espírito Santo. Ele deixou isso para que nós pudéssemos perceber como é o Espírito Santo. Ele se machuca, ele é muito sensível. E eu preciso tomar cuidado com ele. E desenvolver essa amizade. Porque está chegando um tempo, estamos no tempo do fim, em que nós precisaremos ter muita intimidade com o Espírito Santo. Muita intimidade com o Espírito Santo. Igual os chineses tinham quando eu ouvi histórias de que eles não podiam se reunir. E aí eles saíam, o Espírito Santo chegava e avisava: olha, vai para tal ponto da floresta, isso à meia-noite, pelas madrugadas. Sai de casa, vai para a floresta, em tal ponto. Ele simplesmente obedecia e ia. Quando chegava lá, estava uma multidão lá, toda a igreja estava lá se reunida, porque todo mundo tinha recebido a mesma mensagem e todo mundo tinha entendido que era para ir para lá adorar o Senhor. Aí eu fiquei pensando, eu tenho essa capacidade, mas eu quero, não tenho, mas eu quero. Essa capacidade de discernir os tempos, de discernir cada momento, o que o Espírito Santo quer, que direção Ele quer trazer para mim. Só que eu temo que a gente seja como as 5 virgens prudentes. Ah, você teme? Eu temo. Eu temo que a gente seja como as 5 virgens prudentes, que estavam dormindo quando o noivo estava para chegar. Ah, mas eram prudentes, sim. Elas tinham óleo. Recolocaram óleo nas lâmpadas para o caminho. Mas quando o Senhor chegou, elas estavam dormindo. Não é isso que fala em Mateus 25? Todas levantaram, as 10 levantaram. Então as 10 estavam dormindo. Eu estou dormindo nesse tempo? Eu só estou à espera do Senhor voltar? Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eis que a tua igreja te espera. É isso que o Senhor quer? Aí hoje, de madrugada, meditando, e essa palavra ficou na minha cabeça, eu não consegui dormir. Existia uma 12ª pessoa nessa história. Tem uma 12ª pessoa nessa história. A gente sabe do noivo. A gente sabe de 10 virgens. Mas quem é a 12ª pessoa? Uma pessoa que estava com o noivo e dizia: gente, eis o noivo, abraçada com ele, com a cabeça no ombro, ou fazendo como Davi, cercando ele e comemorando e gritando: eis o noivo. Gente, acorda, eis o noivo. Olha aqui o noivo está vindo. Você prefere ser uma das 5 prudentes? Esquece as imprudentes, as tolas, esquece, não é a história, não é o caso aqui. Você prefere ser das 5 prudentes que estavam dormindo, enquanto uma estava com o Senhor, curtindo Ele e anunciando para todos: Ele está vindo? Qual você prefere? Pois então, o Senhor está derramando um tempo, está chamando a gente para um tempo, fazendo uma convocação nesse tempo, e Ele espera que a gente aceite essa convocação, esse chamado. O Senhor está chamando muitos João Batistas. Você está preparado para
ter o mesmo espírito que João Batista teve, o mesmo espírito de Elias. Em Miqueias 4, fala do homem que prepararia o caminho do Senhor. Lucas 1,17, Zacarias falando que ele seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Em Apocalipse 11:9, fala das duas testemunhas. Essas duas testemunhas, elas tinham o poder de fechar os céus por 3 anos e meio, para que, durante o tempo que elas profetizariam. Quem, no Antigo Testamento, teve o poder de fechar o céu por 3 anos e meio? Não foi Elias? O Senhor está chamando uma geração de João Batista. Uma geração de pessoas que não simplesmente ficam esperando a vinda do Senhor, mas são pessoas que preparam o caminho do Senhor. Que preparam o caminho do Senhor andando com Ele, vivendo com Ele, abraçado nele e preparando o caminho dele. Como essa 12ª pessoa que estava com Ele e avisando, e preparando o caminho, e chamando pessoas. Aqui não estou aqui abordando a questão se você vai ser salvo ou não vai ser salvo. Nesse contexto, as 5 prudentes também foram salvas. Aqui não se trata de céu e inferno. Não se trata de inferno, esquece, o inferno não é para a gente. O pecado já ficou para trás, não é para a gente. Aqui está se dando a questão sobre que nível de intimidade com o Senhor você quer ter. E se você optar hoje por coisas simples, Ele não vai te abandonar. Não sinta um peso de responsabilidade. Não sinta um peso de assumir uma postura que você não é capaz. O que você não quer. A salvação é de graça, Ele já deu. Você já tem a salvação. O que se trata aqui é de quanto você anela pela presença. Engraçado é que, ou engraçado, não sei, o Senhor não tem tempo a perder. Por causa dessa minha oração há 15 dias atrás, quando Ele queria que eu fizesse a pergunta e eu não fiz, a resposta veio domingo passado. Então a resposta para vocês chegou antes da pergunta. Foi quando a Minério estava ministrando aqui sobre anelar pela presença, sobre você querer a presença acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, você querer a presença do Senhor. Você optar por Ele. Que nível de intimidade você quer ter com Ele? O quanto Ele é importante para você? Quanto Ele é importante para mim? Então, no meu pedido, eu vou responder para aquilo que é mais importante para mim. Porque eu vou pedir aquilo sem o qual eu não posso viver sem. Qual é a resposta que você tem para dar ao Senhor hoje? Mas trazendo para o nosso tempo, lembre-se de ouvir, lembre-se de clamar, lembre-se de perseverar no clamor, até receber. De buscar conhecê-lo, de se esvaziar e dizer: Senhor, mostra-se para mim de novo, se revela para mim, fala comigo, me acorda me chamando pelo meu nome. Você já teve esse privilégio de acordar Ele chamando você pelo nome? Não? Não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo. E é acessível a todos. Se foi acessível para mim, quanto mais para vocês. Não abra mão disso. Não abra mão de você ouvir Ele te chamar pelo nome. Não abra mão de ter uma relação íntima com Ele. De parar simplesmente e desfrutar dEle. Lembro de uma vez que eu tinha acabado de ler um livro de, não sei se é a pronúncia correta, Madame Guyon, experimentando das profundezas de Cristo através da oração. E ela conta que, na verdade, isso aí são cartas que ela escreveu da prisão para as discípulas. E ela escrevia
que passo a passo sobre como experimentar do Senhor. E ela foi dando passos. Ela dizia: esse é o primeiro passo, pratique. Depois que você praticar o primeiro passo, você vai alcançar, você vai para o segundo. Então, só mude de carta quando você alcançar o segundo, o primeiro. E aí ela foi desenvolvendo. E ela costumava dizer o seguinte: sabe aquele desejo profundo que você ser cheio do Espírito Santo para poder pregar e as almas se converterem? Sabe desse desejo? É legítimo, é bom, se esvazia. Esquece. Joga fora. Mesmo esse desejo, jogue fora. Esquece. Você vai querer Ele porque Ele é Ele. Você vai querer Ele. Não por causa do poder dEle. Não por causa do que Ele pode te oferecer. Você quer somente Ele. O que vai acontecer depois que você tê-lo é uma outra questão. Aí chega um determinado ponto que ela fala o seguinte: a essa altura, você é como uma pessoa que está no cais com um barco a remo. O que eu te dei até agora foram remos. E agora você está em alto mar. É hora de você içar as velas e deixar o vento do Espírito levar você. Recolha todos os remos, esquece tudo que eu falei, porque agora você tem intimidade com Ele. E aí eu cheguei e quis experimentar disso. Sheila tinha viajado, eu estava em Rio Real ainda, estava sozinho em casa, apaguei todas as luzes, desliguei som, eu gosto de orar ouvindo som, hoje não tem som, não tem música. Sentei no chão da sala e falei: agora sou eu, Senhor. Não levanto daqui enquanto o Senhor não aparecer. Enquanto o Senhor não vier, eu não levanto, eu não saio daqui. Passou 1 hora, falei: Senhor, o Senhor sabe do meu coração, sabe que eu não vou sair daqui. Passaram 2 horas. Senhor, eu não vou sair daqui. Não tenho nada para pedir. Eu só quero o Senhor aqui comigo. Eu só quero o Senhor. Quando eu menos esperava, o que acontece? Sabe que como que uma nuvem começou a tomar a casa. Eu comecei a me arrepiar. E eu senti que alguém chegava assim, andava. Eu estava sentado num degrauzinho assim, ele foi e sentou. Eu perguntei: é o Senhor? Ele falou: sou eu. Eu estou aqui. Falei: então tá bom para mim. Não precisa falar nada. Não me dê nada. Eu só quero deitar no seu colo e ficar com o Senhor. Eu fiquei por horas ali, não troquei uma palavra com ele, não falei nada com ele, mas a alegria que fluía de dentro de mim era melhor do que qualquer coisa que eu já tenha sentido. A presença dele naquele lugar era tão concreta que não tinha como duvidar. Eu só sabia que ele estava lá. E é algo que eu desejo continuar experimentando, continuar tendo com Ele. E o Senhor tem se apresentado, o Senhor tem se mostrado acessível a qualquer um que o buscar. Então a palavra de hoje é para que você pense bem nessa resposta. E chegue para Ele e responda com o seu coração. Eu não quero que ninguém me diga qual é a sua resposta. Diga para Ele hoje. O que você tem a dizer quando Ele te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Amém?